Olá, bom dia. Esse é o Laboratório 3 de Eletricidade Aplicada sobre análise de circuito em corrente alternada, mais especificamente de filtro de passa-faixa. Bom, como eu falei, o roteiro pedia para a gente analisar um filtro de passa-faixa e eu vou iniciar com uma pequena introdução, como eu pus no relatório. O filtro de passa-faixa é um filtro que permite a passagem de sinais de tensão em corrente com as frequências situadas numa faixa intermediária, atenuando os sinais com frequências de abaixo e acima da faixa. Se a frequência for menor do que a frequência de corte, ele não vai receber o sinal. Ele será atenuado, ou seja, será cortado caso a frequência seja maior do que a frequência de corte superior, que também será cortado. Os únicos sinais que irão passar serão os que ficarem entre a frequência e o corte inferior e superior. Para seguir no roteiro, ele indicou algumas sequências para poder resolvê-lo. E a primeira delas foi a escolha da tipologia de como a gente vai resolver. E podia ser tanto em paralelo como em série. Mas eu escolhi fazer em série porque essa tipologia facilita muito a manipulação algébrica se comparado ao paralelo. Podemos ver aqui um gráficozinho de como seria o filtro passa-baixa, onde temos a indutância, a capacitância, o resistor e as entradas e a saída. Partindo disso, podemos manipular as equações de segundo grau, tanto para a frequência de entrada como a frequência de saída. Temos elas aqui, e onde essas equações juntas formam um sistema, sendo possível encontrar a relação LR, substituindo o valor arbitrário de C, que eu vou falar mais à frente, no final. Vemos que eu manipulei a equação 1, chegando a esse resultado aqui, final, e também para a equação 2. E como eu já fiz todo o passo a passo na primeira, eu já fiz direto para a segunda. Tendo essas duas equações, podemos montar um sistema. Como eu disse, após encontrar as duas equações, montaremos o sistema. E partindo disso, resolvendo esse sistema, encontramos essas outras duas equações aqui. Mas vale salientar que para isso temos que multiplicar ambos os lados por 1 sobre 4LC ao quadrado. E de acordo com o material, chegamos a essa nova equação aqui, onde poderemos substituir os valores, tanto da frequência de corte como da entrada e saída. Uma outra observação também, que a frequência devemos multiplicar por 2π. Aqui temos a frequência de corte inferior que o material deu, a de entrada, a frequência inferior é de 1210 Hz, a frequência de corte superior é 2117 Hz, e fazendo os cálculos chegamos a essa relação aqui de R igual a esse valor sobre esse aqui, que podemos ter uma relação de R igual a 5698,849 L. Partindo desse valor, podemos substituir o valor de R na equação 1, onde temos que
Pegando essa primeira equação e tendo também, como eu falei anteriormente, que a gente ia atribuir um valor para a capacitância, eu escolhi um valor de 1 vezes 10 a menos 6. E substituindo esses valores, podemos encontrar o valor para L, onde fica 1 sobre 101,126, que deu 9,88 vezes 10 a menos 3. Como é a relação entre R e L, achando L, consequentemente a gente pode achar o valor de R. E partindo dessa relação aqui, a gente vem para cá, que é esse valor de 5.698,449 vezes o valor de L, onde achamos o valor real de R aqui, que é 56,30. Após achar os valores de R, L e C, vamos aplicar na equação do ganho. A equação do ganho para o filtro de passa-faixa em série é dado por 1 sobre a raiz de 1 mais 1 menos a frequência ao quadrado LC sobre a frequência RC. Isso tudo tem que ser aproximadamente igual a 1 sobre 2, ou 0,707. Então, substituindo os valores de RLC e as frequências fornecidas no roteiro, temos que, para a frequência de corte inferior, substituindo os valores na equação, vemos que obtive exatamente o valor que a equação pede, que é 1 raiz de 2. E para a frequência de corte superior, também. Após os cálculos, chegamos ao mesmo valor, 0,707 ou 1 sobre 2, satisfazendo assim ambos os critérios da equação. Após feita essa análise matemática do roteiro, passamos para a análise no simulador, onde ele pede que a fonte tenha a fonte de entrada tenha 100 volts e a frequência dela tenha a metade dos valores das frequências. Então eu somei as duas frequências dividido por 2. Temos aqui a fonte com a frequência da pedida e os demais valores, tanto o resistor e a entrada e a saída. Aqui temos o gráfico mostrado. Partindo disso, vamos para o segundo gráfico pedido, onde ele diz que adicionar uma nova fonte, sendo que uma delas tem que ser o mesmo valor do gráfico anterior e a nova tem que ser 1/10 do valor da frequência inferior. Aqui temos a fonte com 1/10 do valor, a fonte com menos valor anterior e o gráfico gerado. Mas partindo disso também, vamos para um novo gráfico, onde ele diz que a frequência de ruído da segunda fonte que a gente tem adicionado anteriormente tem que ser 10 vezes agora da fonte superior. Então, o valor dessa fonte aqui é 10 vezes o valor da frequência superior. Com isso, temos esse novo comportamento aqui das ondas do gráfico. E por fim, ele pede que o valor do ruído na segunda fonte esteja no intervalo Vin e Vs, mas tem que ser diferente de Vin. Então eu escolhi como a nossa frequência está entre 1210 a 2117, eu escolhi o valor de 1500, deve estar nesse intervalo, pus na segunda fonte e
o grafo teve esse comportamento aqui. É isso, espero que tenham entendido e tenham gostado. Meu nome é Alisson Meirelles da Silva. Muito obrigado.